e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tem coisas que é só tocando trombeta. E como é que a gente toca a trombeta? É com o joelho no chão, com a cara no pó, orando, buscando ao Senhor. E assim Ele ouve a nossa oração. E as muralhas começam a cair. As muralhas são destruídas. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos ajudar um ao outro. Nós não fazemos nada sozinho. Nós não somos autossuficientes. Mas nós precisamos saber pedir ajuda. Porque diante da honra vai a humildade. Nós precisamos ser humildes para saber. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Josué capítulo 24, verso 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, ou se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aqueles que podem estar nos vossos assentos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É de grande responsabilidade trazer uma mensagem ao coração da igreja, um tema tão forte, que é o tema sobre a família. Falar sobre família, nós enfrentamos certas resistências, inclusive no mundo lá fora, nesse mundo moderno que existe, que para eles família é tudo que eles pensam na mente deles, e não aquilo que realmente Deus colocou no coração. E já aproveitando também, eu quero agradecer a minha família que veio comigo, falando sobre família, né? Não posso deixar de agradecer a minha família. A minha esposa, a Carla, a minha sogra, a Ivânia, a minha filha, a Rafaele, que é a mais velha, e a mais novinha, está com o celular na mão ali. Deus abençoe em nome de Jesus. O mundo apresenta uma família, aquilo que eles criam na mente deles. O mundo apresenta uma família, aquilo que eles acham que é família, mas na verdade não é. Nós temos como base família aquilo que a Bíblia nos ensina. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, tem um versículo que deixa claro para a gente: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambas uma só carne. Aqui inicia-se um projeto de Deus. Família não é o que as pessoas imaginam lá fora, mas é o projeto que Deus determinou para que fosse feito na vida de cada um. A família se inicia entre um homem e uma mulher. Ainda há discussões lá fora que as pessoas querem incutir na mente das pessoas que família é qualquer outra coisa, mas nós sabemos que família é um projeto de Deus, um homem e uma mulher e os seus filhos que habitam a terra. Nós sabemos que temos como princípio básico aquilo que Deus falou para todos os homens, que era necessário juntar-se à sua mulher, ter filhos e filhas e fazer com que a terra fosse cheia. Nós temos isso como princípio. E nós sabemos que dentro da nossa sociedade, nem todas as famílias são perfeitas. E não existe família perfeita. Inclusive as que estão aqui dentro da igreja. Nós achamos que vou para a igreja, minha família vai ser perfeita. Não vai. Porque nós estamos ainda na terra e dependemos ainda que Deus nos aperfeiçoe para que a nossa família, para que nós sejamos perfeitos lá no céu. Porque aqui não tem como ser perfeito. E nós olhamos isso hoje em dia nas redes sociais. Apresentam muitas famílias. E nós olhamos, parece que aquela família perfeita não tem defeito, não tem briga. Só vivem brincando, sorrindo, se alegrando. E nós esquecemos de olhar o que tem por trás dos bastidores. Existe uma família perturbada, cheia de problemas, mas nós só olhamos aquilo que é aparente. As pessoas não vão entender isso, mas nós que estamos na casa do Senhor, nós entendemos. Nós temos a nossa família, ela não é perfeita, mas quando Jesus está no meio, ela é aperfeiçoada para que possa adorar ao Senhor continuamente e com grande fôlego de vida. Se nós não temos, existe família perfeita, nós precisamos colocar a nossa família onde? No altar de Deus. Para quê? Para que nós possamos aproximar cada vez mais a nossa família da presença do Senhor.
adorando, buscando, orando junto, sabendo perdoar, sabendo conversar, que muitas das vezes falta diálogo em família. Falta aquele momento de sentar na mesa, conversar, sem o celular na mão, sem discussão. Falta aquele momento de comunhão, aquele momento de oração em conjunto, aquele momento que nós deixamos de lado todas as preocupações e nos conectamos em família com o Senhor. Porque se é um projeto de Deus, nós precisamos conectar o nosso projeto também ao projeto de Deus, para que o nome dele seja glorificado não só em nós, mas também quando olhar para a nossa família e saber que Deus é poderoso e continua guardando-nos cada dia mais para poder adorá-lo. E nós temos que ter em mente aonde nós colocamos a nossa família, qual o patamar em que nós colocamos a nossa família. Nós deixamos a nossa família de lado quando aparece um evento importante e a minha esposa não pode ir. Nós deixamos a nossa família de lado quando aparece algo importante e os meus filhos não podem ir. Nós colocamos de lado isso, nós não podemos colocar, porque primeiramente é Deus na nossa vida e o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Esses são os nossos próximos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso próximo. E as pessoas amam tanto os próximos, mas os de casa deixam de lado. As pessoas amam os da rua, são exemplo para todo mundo, mas os de casa são mau exemplo. As pessoas amam todo mundo, ajudam todo mundo, mas os de casa não deixam de lado. Nós precisamos conectar a nossa família com Deus, para que nós jamais possamos deixar aqueles que são prioridades em nossas vidas, deixarmos de lado. Porque nós precisamos ter uma família estruturada. E uma família estruturada, nós não estruturamos apenas com dinheiro. Nós não estruturamos apenas com trazer mantimentos para dentro de casa, mas com conselho, com oração, com adoração, com busca ao Senhor, com jejum, para que a família seja estruturada e o nome de Jesus seja adorado entre nós todos os dias. A nossa família precisa de muitos exemplos. O homem dentro de casa precisa ser um exemplo para a família. Aquele que protege, aquele que é forte, aquele que é o guerreiro, aquele que é o mantenedor, aquele que sustenta. A mulher, aquela que ajuda psicologicamente, aquela que ajuda nos sentimentos, aquela que sabe enfrentar altos e baixos, faz 1001 coisas ao mesmo tempo, mas consegue lidar com tudo aquilo, e para a glória de Deus, ainda é cheia do Espírito Santo. Nós precisamos encher a nossa família do Espírito Santo. Precisamos cada um colocar no seu devido lugar. Não precisamos confundir as coisas e misturar as coisas. Nós precisamos colocar a nossa família no altar de Deus. E onde é o altar? É a presença do Senhor aonde nós estivermos. Se é na nossa casa, ali é o nosso altar de Deus. Se é na igreja, aqui é o nosso altar de Deus. Se é num lugar desconhecido, lá vai ser o nosso altar de Deus. Porque a nossa família tem que permanecer no altar do Senhor para sempre e até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Nós entramos na história em que Josué, antes de entrarmos nesse texto em tese, nós precisamos discorrer um pouquinho sobre a história. Quando iniciamos lá a história de Josué, em Deuteronômio no capítulo 34, verso 9, deixa claro: e Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O início da carreira de Josué não foi uma carreira que ele iniciou no estalar de dedos. Para a gente ter sabedoria, o primeiro princípio da sabedoria nós aprendemos e sabemos qual que é. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Josué era temente a Deus. Josué era aquele que enfrentava situações difíceis, aquele que foi visitar a cidade e voltou animado porque eles iriam conseguir conquistar Canaã. Foi aquele que enfrentou altos e baixos, obedeceu às ordens do Senhor por intermédio da vida de Moisés. E aqui é apresentado um homem de sabedoria. A primeira coisa que nós precisamos saber na nossa vida é ter sabedoria para lidar com a nossa família e com a nossa casa. A falta de sabedoria destrói muitas coisas, e a nossa geração tem perdido o contato da sabedoria. E a sabedoria é uma das maiores instrutoras
É uma das maiores poderosas que nos conduz a nossa vida. Para quê? Para a gente poder agir de forma correta. Não agir conforme os nossos impulsos, conforme a nossa vontade, mas agir conforme a vontade de Deus. Porque temendo a Ele, nós teremos essa sabedoria e nós alcançaremos a nossa família bem estruturada na presença do Senhor. Amém. Glórias a Deus. A sabedoria de Josué foi aquela que ele colocou no coração, temendo ao Senhor primeiramente. Mas nem sempre, quando temos sabedoria, somos corajosos o suficientes para poder enfrentar certas situações da vida. Às vezes nós duvidamos de nós mesmos. Às vezes nós duvidamos do poder que Deus tem dado para nós, o chamado que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós duvidamos. E não é errado duvidar, porque nós somos seres humanos, como eu falei no começo. Não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas, porque a família é composta por pessoas imperfeitas. Então, se nós somos imperfeitos, logo haverá dúvidas em nossos corações. E sabendo Deus de tudo isso, Deus olha para Josué lá no capítulo 1 e começa a animar Josué. Só precisa de ânimo quem está desanimado. Se Deus animou Josué, era um sinal que ele estava desanimado. Um homem de sabedoria estava desanimado, porque talvez ele deve ter olhado para toda aquela situação e falar: Senhor, será que eu vou ter condições de conduzir esse povo? Eu estou conjecturando para a gente poder entender. Será que eu vou ter condições de conduzir esse povo? Mas Deus olha para ele no capítulo 1 e no verso 6 e fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Glórias a Deus. A primeira coisa que ele fala: esforce-te e tem bom ânimo, porque a terra que foi jurada está diante de você. Continue, não desista. Aquilo que Deus prometeu para você, continue, se esforça-te, tem de bom ânimo, porque vai estar em suas mãos no momento certo que Ele quer. Mas a primeira palavra que Deus dá a Josué, Ele fala para Josué se esforçar, porque a terra estava lá na frente. Mas Deus olha para Josué de novo, lá no capítulo 1, no verso 7, e Ele fala: tão somente esforça-te. Falou mais uma vez para Josué se esforçar. Mas se esforçar para quê? Esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aleluia, glórias a Deus. A primeira coisa, Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, que você vai herdar a terra. A segunda, esforça e tem de muito bom ânimo. Não é só ter bom ânimo, é ter muito mais ânimo do que você tem, para guardar a palavra do Senhor no seu coração, para você não pecar contra Deus. É ter muito bom ânimo para guardar no coração a palavra, os mandamentos, as ordens, as determinações do Senhor, para você não se distanciar e colocar a sua família no altar do Senhor, e o nome dele será glorificado todos os dias na sua vida. E pela terceira vez, no capítulo 1 ainda, no verso 9, Deus fala para Josué, mais uma vez: eu não te mandei eu já não falei para você 2 vezes, Josué? Já não é a segunda vez que eu falo para você? Agora eu estou falando mais uma vez, Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, ele está dizendo: não tema, não tenha medo, porque eu sou contigo por onde quer que você andares. Não é só na terra que eu prometi, não é só para guardar os mandamentos, mas para onde você for, eu estarei contigo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. É no trabalho, eu estarei contigo. É na condução, eu estarei contigo. É na igreja, eu estarei contigo. E aonde você estiver, eu estarei contigo. Assim diz o Senhor. Exaltado seja o nome santo de Deus. Então não desanime. Glórias a Jesus. Não desanime, tem de bom ânimo, porque o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não recue, não retroceda, não dê passos para trás, mas continue para frente, andando, caminhando,
olhe para o alto, olhe para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Não é do lado, não é do outro, não é de trás, mas olhe para o alto, que Jesus está olhando para você nessa noite e te guardando, você e sua família. Exaltado seja o teu nome, Deus, para sempre. Depois dessa palavra de ânimo, e nós precisamos de palavra de ânimo. Quem é que nunca precisou de uma palavra de ânimo? Jesus, é verdade. Quem é que nunca desanimou, pensou em desistir de tudo? Quem é que nunca pensou em parar? E nós precisamos ser motivados. E um tem que motivar ao outro. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos ajudar um ao outro. Nós não fazemos nada sozinho, nós não somos autossuficientes, mas nós precisamos saber pedir ajuda, porque diante da honra vai a humildade. Nós precisamos ser humildes para saber pedir ajuda. Nós precisamos ser humildes para poder reconhecer que nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos ser humildes para entender que quando nós pegamos a mão do nosso irmão, da nossa irmã, é para poder continuar junto adorando ao Senhor, é para poder continuar junto bendizendo o nome do Senhor, e para poder um ajudar o outro e sermos mais do que vencedores na presença do Senhor. Nós precisamos disso. É, Jesus, é verdade. E às vezes nós desanimamos. Mas nós temos que entender uma coisa: aonde nós estivermos, a presença do Senhor estará conosco. Aonde nós estivermos, a glória do Senhor vai ser manifestada em nossa vida. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será próspero, será abençoado. Porque a bênção não está nas coisas, a bênção não está nos lugares, mas a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, porque nós somos o altar de Deus. Glórias a Jesus. Jesus. Josué continua a sua caminhada. Josué no capítulo 3, verso 13. Deus fala para Josué: porque há de acontecer que assim que plantares, que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que se vêem em cima pararão amontoadas. Josué tinha uma missão, e a missão dele era atravessar o Jordão. Diferente de Moisés, que levantou o cajado e as águas do mar se abriram, Josué teve a sua missão, mas ele teve exemplo. O importante para nós é sempre olhar para o exemplo de quem Deus usa, é sempre olhar para o exemplo de quem Deus chama. Josué estava ali olhando para Moisés quando ele levantou o cajado. Josué estava olhando ali e abriu o mar, e eles passaram o mar em seco. Ele ouviu as histórias, viu tudo aquilo que aconteceu, e de repente chegou o momento dele fazer. E às vezes nós ouvimos histórias, mas tem vezes que chega o nosso momento de fazer. Nós ouvimos que Deus fez no passado, mas chega o nosso momento, e Deus está falando para você: eu continuo fazendo, porque eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje, e eu vou continuar sendo o mesmo eternamente. Se eu operei no passado, eu opero no presente, vou operar no futuro, e agindo eu, quem pode impedir a minha obra, diz o Senhor. E ele precisava passar o Jordão, mas Deus deu uma ordem para ele. Era necessário colocar os sacerdotes carregando ali a arca, carregando ali sobre os seus ombros. Mas não foi o poder dos homens que abriu o Jordão, não foi o poder de alguém especial que abriu o Jordão, mas Deus falou para Josué: quando os sacerdotes tocarem os pés na água, o Jordão se abre. O que eles estavam carregando? A presença de Deus. Enquanto nós não deixarmos de lado o nosso orgulho e começarmos a carregar a presença de Deus, os Jordões da nossa vida vão começar a se abrir, as coisas vão começar a ser diferentes. Coloque a arca sobre os seus ombros, falando no sentido espiritual. Coloque a presença de Deus na sua vida em tudo que você fizer, e pode ter certeza que será próspero tudo que você colocar nas mãos. Josué precisava continuar aquela caminhada. Passou o Jordão, de repente foi dada uma missão para ele, e essa missão era conquistar Jericó. Josué vai lutar em Jericó.
e não precisou usar nem sequer uma espada. Às vezes tem guerra que nós entramos, nós achamos que nós vamos levantar a força do nosso braço. Tem guerra que nós entramos, nós achamos, eu vou pegar aquela espada que eu tenho guardada, no sentido figurado para a gente poder entender. Vou pegar aquela arma que eu tenho guardada, poderosa ali, e vou utilizá-la. Mas não é com as armas que nós temos que lutar. Porque tem luta que não é luta material ou carnal, mas é luta espiritual. E é necessário armas espirituais para vencermos guerras espirituais. Josué recebeu uma ordem que a terra de Jericó seria dele. E ele vai, ultrapassa uma vez, 7 vezes. E no último dia mais 7 vezes. Aqui ele rodeou a terra 13 vezes. Josué no capítulo 6, verso 3 fala: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. Rodearam a cidade 7 vezes. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, os chifres de carneiros, adiante da arca. E o 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Tem coisas que é só tocando trombeta. E como é que a gente toca a trombeta? É com o joelho no chão, com a cara no pó, orando, buscando ao Senhor. E assim Ele ouve a nossa oração. E as muralhas começam a cair. As muralhas são destruídas. E aquele que teme ao Senhor e busca ao Senhor, a casa dele permanece de pé. Assim como a casa de Raabe permaneceu de pé, que a casa dela era sobre as muralhas. A muralha todinha caiu, mas a casa de Raabe continuou de pé, porque aquele que vela pela palavra do Senhor, aquele que protege homens e mulheres de Deus, aquele que guarda aqueles que vêm como espias, esse vai ser protegido pelo Senhor. Que nós possamos colocar isso em nosso coração, para que a nossa vida todos os dias possa ser protegida por Deus. Ainda que o mundo desabe ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família ainda vai permanecer de pé para a glória de Deus. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, mas dentro possa cada dia mais ter paz no nosso coração. Que a paz do Senhor possa exceder todo o nosso entendimento, guardar o nosso coração, proteger a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais reconhecer o quanto nossa família é dependente do Senhor, e o quanto a nossa família tem que estar diante do altar de Deus para adorá-lo. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo de Deus. No capítulo 23 e o capítulo 24, aqui Josué começa a dar os últimos instruções. Algo que me chamou a atenção nestes capítulos, que o capítulo 23, Josué exorta o povo, tem como título, Josué exorta o povo. E no capítulo 24, Josué recorda tudo que Deus fez. Nós temos memória curta, mas Deus não. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece de nada que a gente fez. Oh, glória a Deus. Nós podemos não lembrar, mas Deus faz a gente lembrar de tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Se nós estamos hoje aqui, é porque a misericórdia dele nos alcançou. Se nós estamos aqui, é porque nós deitamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Se nós estamos aqui, porque ainda há um fôlego de vida para poder adorar o Senhor. E se ainda estamos na presença dEle, reunidos em adoração, é o momento de adorar, é o momento de clamar, é o momento de gritar por socorro e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos. Nos abençoa, Jesus, nos ajuda. Josué relembra o povo. E qual é a lembrança? Sempre exortando o povo para poder se esforçar, para poder guardar tudo que Deus havia feito, guardar os mandamentos, guardar as escrituras, o livro da lei, para não se apartar do livro da lei, não se apartar da presença do Senhor. Às vezes nós precisamos entender que por mais experiente, ou que nós acharmos experientes, hoje eu tenho 35 anos, eu me considero jovem ainda, depois dos 40 não mais. Eu me considero jovem ainda com 35 anos.
E por mais que eu tenha um pouco de experiência, eu não posso jamais desprezar homens que têm mais experiência que eu. Eu não posso jamais deixar de ouvir homens que têm mais experiência que eu com Deus. Eu tenho que ter a humildade de abaixar a minha cabeça para poder também ouvir. Josué começou a recordar tudo quanto Deus havia feito. Aquela nação parou. Aquela nação parou para poder ouvir. E que nessa noite nós possamos também parar para poder ouvir tudo quanto o Senhor tem feito. E ainda que relembrar das promessas que Ele fez e o que Ele cumpriu. E há sempre um ditado comum que as pessoas costumam dizer: aquilo que você vive hoje é resultado da oração que você fez há 5, 10 anos atrás. Você esqueceu, mas Deus não. Deus ainda continua lembrando. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que possa se arrepender. Poderia porventura Ele prometer e não cumprir? Não. Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. E nós estamos aqui nessa noite porque Ele cumpriu a promessa em nossas vidas. E Josué olha para aquele povo, depois de dar essas instruções, essa exortação, essa recordação, essas lembranças. E entramos no capítulo 24, no verso 14 que nós lemos. E ele fala: agora, pois, temei ao Senhor. O que nós comentamos no começo? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Josué fala: temei ao Senhor. Outra coisa, sede sinceros. Outra coisa, sede verdadeiro. E mais a última coisa: deitai fora todos os deuses que são mentira. Primeira coisa que ele falou: temei ao Senhor. E ter sinceridade, a segunda coisa. O que os irmãos entendem sobre sinceridade? Eu vou explicar aqui. A sinceridade é você ser fiel àquilo que você acredita. É ser fiel com aquilo que você é. É as pessoas olharem para você e realmente, aonde você estiver, se eu estiver no trabalho, aquele é um homem de Deus. Se eu estiver na rua, aquele é uma mulher de Deus. Se eu estiver na igreja, aquela é uma mulher, aquele é um homem de Deus. Aonde eu estiver, isso é a minha sinceridade com Deus. Porque eu sei que eu não estou em lugar apenas, mas a presença do Senhor habita dentro do meu coração. E eu sou sincero com Deus. E Josué alerta eles: sejam sinceros e sejam verdadeiros. E abandonem a tudo aquilo que não é Deus verdadeiro. Muitas pessoas se apegam àquilo que não é verdadeiro. Nós precisamos se apegar aonde? Às pontas do altar. Nós sempre precisamos se apegar às pontas do altar de Deus. Para quê? Não se afastar jamais da presença do Senhor. Não deixar de buscar o Senhor. Não deixar de se humilhar diante da presença do Senhor. Porque ao tempo certo Ele vai nos exaltar. E não é no momento que a gente quer, não é no momento que a gente acha, mas é no tempo certo. Ele vai honrar as nossas vidas. E a nossa família, você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos e servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Para a gente poder compreender um pouco mais, vou tentar correr aqui para a gente ganhar tempo. Uma compreensão sobre o altar. Eu falei sobre o altar aqui, mas eu vou se aprofundar um pouco mais. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o altar era um local onde eles se utilizavam para poder representar a presença de Deus, adoravam ao Senhor. O altar, a princípio, era um monumento que eles montavam, ofereciam sacrifícios. O altar antigo, lá em Noé, fala sobre isso. O livro, quando explica a história de Noé, Abraão, que aonde eles passavam, e de repente eles montavam um altar para poder adorar a Deus. Diferente um pouquinho depois que começou a surgir os templos. E nesse templo, aonde ficava o altar e a arca da aliança, era dentro do templo, era dentro do santuário. Ou seja, o templo era algo físico, fixo, que ficava ali. O tabernáculo é que eles montavam aquelas tendas e iam de cidade em cidade. Montavam o tabernáculo, colocavam o altar dentro, colocavam a arca da aliança, tinha suas cortinas, tinha as proteções. E dentro no pátio da parte de fora ficava o altar do holocausto. Eles ofereciam os holocaustos.
e de repente iam para a parte de dentro, levava as cinzas do holocausto e colocava lá no altar do incenso para oferecer incenso a Deus. Representava as orações da igreja, representa para nós hoje em dia as orações da igreja, e representa para nós tudo aquilo que nós precisamos para poder buscar a presença do Senhor. Isso no Antigo Testamento. Mas e na Nova Aliança, como é que funciona isso? E no Novo Testamento, e na dispensação da graça que hoje nós vivemos, nós estamos diante da graça do Senhor, porque se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia conosco, nós nem estaríamos aqui hoje. Se não fosse o sacrifício dele por nós, nós nem estaríamos aqui hoje para poder adorá-lo. Se na antiga aliança existia o altar físico, na nova aliança, o último altar físico a ser levantado foi a cruz, aonde foi oferecido o último sacrifício material. Foi o nosso Jesus que se ofereceu em sacrifício por nós no último altar físico que tinha, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de olhar para o céu e saber que o altar de Deus somos nós, o templo de Deus somos nós, e Deus habita em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Quando Jesus abriu os seus braços, estava com seus braços abertos, João no capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse foi o último altar e o último sacrifício. E desse sacrifício mais, não precisou ninguém mais oferecer sacrifício. Mas o nosso sacrifício é o nosso culto racional, com raciocínio, com inteligência. É a nossa adoração a Deus sincera. É a nossa entrega a Deus em jejum, em oração. Esse é o nosso sacrifício que nós precisamos fazer a Deus todos os dias. E esse fundamento, que foi o último altar, a cruz de Cristo, é o que toda a família toma o nome. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas podem tentar apresentar qualquer outra coisa. Jesus é o nosso fundamento. Muitas pessoas podem pedir para você fazer outros sacrifícios. Jesus já fez o sacrifício. Muitas pessoas podem pedir para você sair ajoelhado, andar milhas para poder sacrificar o seu corpo. Não, não. Jesus já foi o sacrifício. O nosso sacrifício é saber adorar a Deus em sinceridade. O nosso sacrifício é poder orar ao Senhor com o coração puro, contrito, quebrantado. O nosso sacrifício é abraçar a causa, é abraçar esse sacrifício, reconhecer que não existe outro sacrifício a não ser o sacrifício de Jesus. E por isso nós estamos aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos separados para poder Deus habitar. Se antes Deus se manifestava por meio do tabernáculo, do templo, hoje Deus se manifesta em nossos corações, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Hoje nós somos o altar de Deus, nós somos o templo, aonde existe todas as coisas ali dentro, aonde existe a arca da aliança, aonde existe o tabernáculo, aonde existe o altar de incenso, o altar do holocausto, habita dentro de nós, e esse é o templo de Deus, que é a nossa vida. Não deixe jamais que nada te tire da presença do Senhor. Não deixe jamais que nada te afaste, porque a presença de Deus habita dentro do seu coração. Glória a Deus. E para a gente finalizar, para a gente já correr para a conclusão, nós precisamos, se nós somos o templo de Deus, se nós temos o altar de Deus dentro do nosso coração, o que nós precisamos fazer? Assim como Elias fez. Antes de pedir que descesse fogo do céu, ele colocou um altar em ordem. Nós precisamos colocar a nossa família em ordem no altar. Para quê? Para que o fogo de Deus desça sobre as nossas vidas. Nós precisamos colocar a pedra no lugar.
nós precisamos pegar a lenha, colocar no lugar. Porque sem lenha não há fogo. Nós precisamos colocar a lenha. Nós precisamos depois orar a Deus para que o fogo do céu desça e consuma aquilo no holocausto, consuma toda aquela lenha, e nós possamos se aproximar de Deus por meio da nossa adoração em espírito e em verdade, porque Deus procura todos aqueles que o adoram, mas o adoram em espírito e em verdade. Prepare o seu altar, prepare o seu coração, prepare a sua família, porque só existe uma igreja estruturada se uma família for bem estruturada e estiver no altar de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disso, Paulo falando, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família toma o nome, nos céus e na terra, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados e fundados em amor. A nossa família, para estar sempre no altar, nós precisamos clamar o nome de Jesus a todo momento. Clame o nome de Jesus pelos seus filhos, clame o nome de Jesus pelo seu esposo, clame o nome de Jesus pela sua esposa, clame o nome de Jesus pelo seu irmão que está afastado, clame o nome de Jesus pelos teus pais, clame o nome de Jesus por aqueles que estão distantes, porque o nome de Jesus tem poder para salvar aquele que está perdido. O nome de Jesus tem poder, e não existe outro fundamento a não ser o nome de Jesus em nossas vidas. E para a gente concluir, não existe família perfeita, mas existe família que se posiciona na presença de Jesus. Existe família que clama o nome de Jesus. Não desanimes. Ainda que você ache que não tem jeito, Deus está dizendo, eu dou jeito para aquilo que você não acredita. Só não desanime e se esforce. Continue tendo ânimo. Continue buscando ao Senhor enquanto você pode achar. Continue invocando enquanto Ele está perto. Clama ao Senhor, Ele vai te responder, porque Ele é poderoso para responder. O último altar físico foi a cruz de Cristo. Hoje o altar e o templo do Espírito Santo somos nós, é a nossa família. Devemos preparar o nosso coração e a nossa família para tomar sempre o nome de Jesus, e Ele sempre vai ser exaltado aonde nós estivermos. E que Deus abençoe em nome de Jesus.